É bênção de Deus, glórias ao nosso Deus, amém? Queremos exalar, queremos estar mais com o nosso Deus em nome de Jesus, amém, irmão? Vamos abrir o nosso coração agora chegou o momento da palavra. Eu, Bispo Edinaldo, vamos estar aqui nos esforçando aí ao máximo para que Deus possa falar no seu coração e você possa também retornar aos caminhos de Deus. Está afastado dos caminhos de Deus? Olha, mais uma vez Deus está batendo na sua porta, como já foi dito hoje. Deixa Deus entrar, irmão, abre essa porta, amolece esse coração, deixa Deus fluir na tua vida cotidiana e por fim você herdará a vida eterna, amém, irmão? Vamos abrir o nosso coração, papel, caneta, Bíblia na mão, porque agora nós vamos entrar nesta palavra, irmão. Hoje, como nós temos já falado, inúmeras pessoas têm estado aí procurando, entra nas igrejas, querem ir para a igreja, mas querem ir para a igreja buscar o quê? Qual é o Jesus que eles estão buscando? Qual é o Jesus que eles querem? Porque o Jesus só um, aquele que criou a humanidade, criou todas as coisas, criou o homem e tem dado a oportunidade a cada dia deles se aperfeiçoarem, deles crescerem na graça e no conhecimento da palavra, andarem em santidade para poder entrar no reino do céu. E hoje, essa multidão que querem buscar a Deus, quando ouvem ou deparam com esta palavra de santidade que Deus nos pede, criticam, rejeitam, não aceitam, brigam, fazem de um tudo, mas não querem receber esse evangelho. Mas não querem receber o evangelho que fala da purificação, que fala dos nossos erros e das nossas falhas. Mas quando essas mesmas pessoas se deparam em denominações ou em locais onde não falam daquilo que realmente o Jesus veio para fazer, veio para nos ensinar, eles gostam, eles ficam e diz que com isso estão servindo a um Deus, estão servindo a Jesus, estão ouvindo e seguindo o evangelho. Mas qual é o evangelho que esse povo hoje estão buscando? Qual é o evangelho que esse povo hoje estão querendo? É um evangelho pervertido? Qual é o Jesus que eu quero na minha vida? É um Jesus falso? Um Jesus criado no laboratório, criado aí afora? Um Jesus criado pelo homem? Irmão, quando eu busco ou falo, Senhor, preciso de Deus, preciso de Jesus, preciso do evangelho. O evangelho é um só, é uma Bíblia só, não existe duas, não existe três. Mas o que é que vocês querem ouvir? O que é que o povo quer ouvir? Porque quando deparam com a verdade, deparam com a palavra que liberta, deparam com a palavra de salvação, a palavra de purificação, em vez de regozijar, em vez de se alegrar, em vez de dar glória, de dar aleluia, brigam, criticam, rejeitam, não querem e vão buscar um outro evangelho, irmão. Buscar uma forma de congregar, de estar congregando, de estar com a igreja, de estar na igreja e enganando a si mesmo, porque só existe uma palavra. Como a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2, que pregue a palavra insta a tempo e a fora de tempo, exortando, repreendendo. Peraí, se prega a palavra insta, é pregar a palavra com urgência, com rapidez, todos os dias da minha vida, com toda a longanimidade de doutrina, como a Bíblia fala, é com todo o tempo, amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 50 anos, daqui 1 milhão de anos, se houver, essa mesma palavra é exortando, é corrigindo, é chamando a atenção, porque só existe um evangelho, uma só palavra, uma só pessoa foi morta na cruz para que Deus perdoasse os nossos erros e as nossas falhas. Esse foi Jesus, e Ele mesmo falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo falou: a não ser por mim. Quem é esse mim, meu? Jesus Cristo. E cadê Jesus Cristo? Bíblia, palavra, correção, exortação. Qual é a outra palavra? Hoje existe aí várias denominações. Cada um quer pregar, quer ensinar da maneira que, segundo abre aspas, né? Da maneira que entende. Cada um interpreta de uma maneira, de uma forma. Quantas formas há de interpretação da Bíblia? Quantos escreveram essa Bíblia? Um só Espírito, irmão, um só Deus. A Bíblia fala em Efésios 4:5, é um só Senhor. É um só. Um só Espírito nos ensina, nos capacita, escreveu, todos os apóstolos quando escreveram foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E hoje você quer interpretar de uma maneira, de uma forma só a Bíblia? Ou que melhor, quer interpretar de várias formas, porque onde quer que vá é uma pessoa falando de uma maneira, falando de maneiras contrárias ao que a Bíblia nos determina e nos ensina.
A Bíblia fala para nós, cada um de nós, em 1 Coríntios capítulo 2, fala para mim e para vocês, no versículo 13 em diante, no versículo 6 em diante, mas vamos pegar no 13. Disto também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha isso, irmão. 1 Coríntios 2, do versículo 6 em diante, mas nós vamos pegando aqui no versículo 13 em diante. Olha só. Disto também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então hoje, quando eu deparo com a palavra da verdade, eu não consigo, eu não entendo. Não é bem assim, não é dessa maneira. Vou procurar um outro lugar, vou procurar uma outra forma, vou procurar uma outra maneira de me achegar a Deus. Mas qual é a outra maneira de me achegar a Deus, a não ser por essa? Quantas portas existe para entrar no reino do céu? Só uma, através da santidade e da purificação. Aí eu estou procurando, eu estou me enganando. É como a Bíblia fala para mim e para você em Gálatas, irmão. Gálatas capítulo 1. Quantos da humanidade têm acesso a uma palavra, têm acesso à Bíblia, têm acesso a essas palavras que são iguais, em qualquer uma que você for, é igual. Mas quantos têm acesso a ela e acreditam e crê que essa palavra tem poder para transformar e para mudar? Vão procurar outros meios, outras formas, vão procurar locais aonde aceite e fale para você, venha como estás e permaneça como você queira, sem te falar do que você necessariamente precisa, porque hoje o que o ser humano precisa é de ouvir a verdade, e a verdade, como diz, até no mundo se diz que a verdade dói, e muitas das vezes, como essas verdades chega em nós, dói quando Deus coloca o dedo na tua ferida, onde realmente você precisa ouvir, quando Deus coloca a mão naquele local, naquele pecado que você tanto gosta de praticar, quando Deus coloca a mão e revela o oculto e o profundo daquilo que você pratica, as escuras, nas escondidas, quando Deus revela, chega a doer, mas é aí que você tem que ver que Deus quer te libertar. Deus não quer te manter em cativeiro, Deus não quer te manter na ignorância, Deus não quer te manter se perdendo, se afastando cada vez dele, Ele quer te aproximar de você. É aonde você deveria glorificar, exaltar e engrandecer, mas o que fazem? Rejeitam, fogem, saem da casa de Deus e entram e buscam uma outra forma, uma outra maneira, ou entram em outro local, em outra denominação, aonde sabe que está se enganando, que te ensinam que não é bem assim, que não é dessa maneira, que Deus só quer o teu coração. Para e pensa um pouquinho, irmão. Deus só quer o teu coração. Deus fez o teu corpo inteiro. Deus fez o teu corpo inteiro. Como é que Deus só quer o teu coração, irmão? E outra, se Deus só quer o teu coração, irmão, é porque uma Bíblia fala em Marcos capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, é onde ele fala que o que sai de dentro do coração do homem é o que contamina. As impurezas, os adultérios, as coisas ruins, saem de dentro do coração do homem. Será que Jesus hoje se transformou em um urubu? Em um abutre que quer hoje um coração podre, imundo, como hoje se vê naqueles que se dizem seguidores de Cristo? Daqueles que se diz que estão servindo e são servos de Deus, enganando a vós mesmo? Não, mas lá também prega, lá também é o evangelho, lá também estou firme, estou alicerçado, mas firme em quê? Firme no homem? Firme no homem? Onde a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, mas firme em quê? Você está firme na palavra? Você está firme nos alicerces de Deus? Como a Bíblia fala em Mateus para cada um de nós? Se você ouvir essas palavras e praticar, você vai ser comparado a um homem prudente, irmão. Mas se você ouve essa palavra e rejeita, você é um homem insensato, uma mulher insensata, porque você está deixando de acreditar em Deus, na Bíblia, na palavra, em Jesus, no Espírito, para acreditar num homem. O que o homem pode fazer por você? Bispo Edinaldo, mas você é um homem, está pregando, mas acompanha na tua Bíblia o que está sendo pregado, irmão. Eu não estou falando para você acreditar no Bispo Edinaldo, não. Estou falando para você acreditar naquilo que a Bíblia está te falando, naquilo que a Bíblia está te narrando, naquilo que a Bíblia está te ensinando a cada dia. Coisas espirituais com espirituais. O homem carnal, o homem natural, ele não compreende essas coisas. Mas aquele que é espiritual, irmão, ele compreende, ele discerne o que é de Deus e o que não é de Deus.
Será que você vai olhar e saber o que é de Deus e o que não é de Deus pelas vestes? Será que nós vamos ser assim tão insensatos que através de uma veste, de um terno, de um paletó, ou de uma saia, ou de um cabelo comprido, eu posso denominar que aquele homem ou que aquela mulher é de Deus, irmão? Ou eu vou conhecer esse homem ou essa mulher de Deus através das suas atos, das suas atitudes, da maneira qual ele se comporta, da maneira qual ele anda, da maneira qual se diferencia do mundo? Qual é a diferença hoje quando você se depara com os evangélicos, irmão? Qual é a diferença? Olha o que a Bíblia fala para mim e para você. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Para a honra e glória do Senhor. Deixa Deus falar. Deus já está falando. Vamos começar agora. Se não der tempo hoje, nós continuamos nas próximas e assim por diante. Vamos lá. Gálatas 1, no versículo 6. Olha o que a Bíblia fala. Paulo falando, movido pelo Espírito. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha o que a Bíblia fala. Está me admirando porque está passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça para um outro evangelho. Lhe chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Qual é o evangelho que você está buscando? Qual é a graça de Cristo? A graça de Cristo não é a tua salvação? A graça de Cristo não é essa palavra que te liberta, que revela o oculto e o profundo daquilo que nós fazemos, irmão amado, oculta? Porque nada está oculto aos olhos de Deus. Mas quando se fala da vaidade, quando se fala da bebida, quando se fala das drogas, quando se fala da porfia, da competição, quando se fala das músicas mundanas, das festas mundanas, quando se fala dessas coisas mundanas, não aceita, não quero, está mudando depressa para um outro evangelho, ao qual diz para você que Deus aqui te recebe, Deus aqui te aceita, Deus aqui te quer dessa maneira, do jeito que você está, venha como estás e permaneça como queira. Estão te enganando e você está se enganando e sabe que a Bíblia não fala dessa maneira. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra dessa escritura, Apocalipse 1:3, você lê? Para não ser iludido, para não ser enganado. A Bíblia fala aqui no versículo 7, o qual não é outro evangelho. Eles pegam a mesma Bíblia, mas estão pervertendo o evangelho de Cristo, irmão. Você não vai entrar lá em cima de outra maneira, a não ser através da santidade e da purificação. Você sabe, conhece a palavra de Deus. Será que Jesus, ele morreu, Deus mandou Jesus para morrer na cruz? Daquela morte horrenda, o qual foi? Para que você pudesse andar da maneira que você quer, irmão. Cadê a diferença, irmão? Jesus pregou para homens, Jesus pregou para umas pessoas que se diziam servir a Deus. Jesus pregou para homens, para mulheres que se diziam servir a Deus. E o que aconteceu com ele? E o que hoje está acontecendo com o mesmo Jesus que está pregando diariamente, falando para você a graça, dando para você a graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. O que é fé? Fé é crer, é ter certeza. Você crê nessas palavras? Crê nada, irmão. Se cresce, você buscava cada dia mais abundar, superabundar nesta graça e no conhecimento da palavra. Mas o que hoje nós vemos é as pessoas cada vez mais se alastrando. Assim como existe, irmão, portas largas, existe também os crentes falsos. Existe sim, que só se esconde atrás de uma carteirinha, atrás de uma Bíblia, até mesmo atrás de um púlpito. Isso está cheio, que o próprio Jesus falou: acautelai-vos com os falsos profetas, que hoje tem surgido em todos os lugares, em todos os cantos. Cada um quer falar de Deus de uma maneira, mas estão pregando, estão fazendo e fabricaram um Deus, um Jesus, fabricaram um Jesus que hoje está mudando e oferecendo para você os bens dessa terra. E o povo está passando rápido demais daquele que chamou da graça. Até aqueles que tiveram acesso à palavra da verdade, que um dia tentaram se purificaram muitas vezes e voltaram para trás, está aí hoje se afastando, longe dos caminhos de Deus. Longe dos caminhos de Deus. Quantas pessoas tiveram acesso a essas palavras, a graça de Cristo, e se afastaram de Cristo Jesus, e Deus, pela misericórdia, está tentando recolhê-lo, está tentando trazer de volta. Agora cabe a você amolecer esse coração de pedra e ouvir a voz do Senhor teu Deus, não enganado, não ser enganado, de ouvir aí este Jesus que estão sendo criado em laboratório, criado pelos homens, enganando, mentindo para você, e você se enganando e mentindo para você mesmo. Me admira que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça para um outro evangelho, o qual não é um outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
Não, Bispo Edinaldo, lá também prega, lá é assim. Eu não vejo falha, eu não vejo erro. Não, eu não vou ficar, não pode. É muito rígido, é muito doutrinário, é muitas coisas. Não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Irmão, eu vou te. Olha o que a Bíblia te fala. Olha o que a Bíblia vai te falar. Não quer a verdade? Não aceita a correção? Não aceita as coisas de Deus? Olha só o que Deus vai falar para nós, para mim e para você. 2 Tessalonicenses. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, bem rapidamente, para que Deus dê tempo para a gente pregar bastante hoje. Se não der, a gente continua amanhã. E assim Deus vai fazendo a obra para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Acharam? 2 Tessalonicenses, vamos começar aqui no versículo 9. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Podemos ler? Vamos lá. A vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Está escrito aí, irmão? A vinda desse homem, a vinda desse mal é segundo a eficácia de Satanás, com todo, é todo, não é meio não, é todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem, preste atenção nisso, ó. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Está escrito isso aí? Não quer se salvar? Não tiveram amor pela verdade? Não quer abraçar a verdade? Não quer aceitar a correção, a exortação? Não quer? É aquilo que a Bíblia fala em Hebreus. Deus nos tem como filhos. E qual é o pai que não açoita, que não corrige o seu filho? Fala para mim, irmão. Olha no versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. No versículo 11. Por isso Deus, amém? Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Para que creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, na maldade, no erro e no pecado. Deus lhe enviou a operação do erro. Aí eu não enxergo, Bispo Edinaldo, não é assim, não pode ser dessa maneira. Não vejo assim, não vejo dessa forma. Olha a Bíblia falando para mim e para você. Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. Para que crer na mentira? É para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Porque tem prazer na iniquidade? Tem prazer no mal? Tem prazer nas coisas ruins? Sabe o que a Bíblia fala para nós, irmão? Porque Deus lhe enviou a operação do erro? Ele fala, lá em Mateus 13, no versículo 15, ele fala: pois o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado. Mateus 13, versículo 15. Pois o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Se convertam e eu os cure. Amém? Ah, Bispo Edinaldo, não é bem assim? Olha aqui, irmão. Deus lhe enviou a operação do erro para que creiam na mentira. Para quê? Para que quando forem julgados, 2 Tessalonicenses 2, no versículo 12, para que quando sejam julgados, e para que todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está escrito aí? No versículo 11, ó. Por isso Deus lhe enviou a operação do erro, para que creiam na mentira. Qual é o evangelho que você está procurando? Fala. O evangelho que passa a mão na tua cabeça, que basta dar o seu tudo, basta fazer isso, fazer aquilo, materializar a tua fé. Que materializar a tua fé o que, irmão? É esse evangelho que você está procurando? Evangelho da riqueza, da prosperidade, da casa própria, do carro próprio? É esse evangelho que hoje você está procurando? Ou melhor, você está procurando tua salvação ou está procurando tua destruição? Olha o que a Bíblia fala aí. Apenas essas passagens bíblicas falam grandemente aos nossos corações. A vinda desse iníquo, no versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Quer perecer? Lá tem Deus, lá Deus está falando grandemente, lá Deus está realizando. Para onde você vê Deus realizando? Como é que você sabe que tem Deus? Como é que você sabe que tem Deus? A Bíblia fala e mostra para nós, irmão. Vai lá para Mateus rapidamente, bem rápido. Mateus,
Mateus capítulo 7, para a honra e glória de Deus. Mateus capítulo 7. Acharam? Mateus capítulo 7. Como é que hoje você sabe que é de Deus ou que não é de Deus? Um homem ou uma mulher é de Deus e uma mulher que não é de Deus? Você pode falar: ah, bispo, eu conheço por causa dos ternos. É assim que você vai ver? Eu conheço por causa dos trajes. É assim que você vai ver? Não é assim que Deus nos ensina. Não é assim que Deus deixou escrito na sua Bíblia que você vai deparar. Porque para pensar. Hoje, nós sabemos que no mundo existe aí assaltos, existe aí várias iniquidades. Amém? Amém. Então, vamos lá. Quando você vê uma pessoa mal vestida, mal encarada, você fala o quê? Ai, deve ser um bandido, deve ser um ladrão, vai me assaltar. E você se prepara, você guarda as coisas, você se precavê, você se coloca de uma forma para que possa estar seguro. Amém? Amém? Amém. Aí, aquela pessoa passa, não é nada daquilo. É uma pessoa pura, está trabalhando lá, trabalha lá de alguma coisa que não está bem vestido, está isso, está aquilo. Mas você se preocupou porque olhou para a aparência daquela pessoa. Quantos hoje você vê, especialmente em bancos, vamos se ver os assaltos a bancos que se vê sempre, diariamente aí. Aquela portinhola, quando você vê uma pessoa que está lá, aparentemente está mal vestida, aquela portinhola lá trava, você tem que tirar tudo para realmente mostrar que você não está armado. Mas quando chega aquela pessoa de terno, que geralmente, né, pastinha 007, todo arrumadão, alinhado, bonitão, quando chega naquela porta, irmão, abre até, não entra por aí não, entra por aqui, abre aquela portinha, entra lá dentro. O que acontece lá dentro? Ele abre lá o paletó, aí puxa lá os revólver, puxa lá as metralhadoras, é um assalto. Quer dizer, porque olharam para onde? Para a aparência. Só que não é a aparência que eu vou olhar. O crente, o servo, não é pela aparência que nós vamos olhar não, irmão. Ele se engana muito. Olha o que a Bíblia fala. Mateus 7. Vamos lá. Mateus 7. Para a honra e glória do Senhor. Acharam? Mateus 7, versículo 15. Vamos lá, olha só. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Está escrito na sua Bíblia, não está? Pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos são esses? Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? No versículo 17. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. No 18. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Olha o que a Bíblia falou aí. Pelos seus frutos, no 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Você olha para uma árvore, quando você olha o fruto, você sabe. É uma mangueira, é uma laranjeira, é um limoeiro, é uma jaca, um abacate. É pelos seus frutos. Porque se você olhar do abacate, olhar de um pé de jaca, olhar por essas árvores, elas são praticamente idênticas. Mas se você olhar pela aparência, você se engana. Mas se você olhar o fruto, você não vai se enganar. Ou você se engana, você olha uma jaca, pensa que é uma manga. Apesar que hoje o crente, o seguidor de Cristo, não sabe distinguir mais entre um jegue, um jumentinho, para uma zebra. Porque os dois têm uma lista. Então se os dois têm uma lista, tudo é zebra? Ou se tem lista, tudo é um jegue, um jumentinho? Abre teus olhos, irmão. É pelos seus frutos que você vai conhecer. Quais são os frutos que a Bíblia está dizendo aqui? Os frutos bons ou frutos maus? O que é um fruto mau? Pecaminoso. Um fruto mau, um fruto de pecado, um fruto de iniquidade, da avareza, da idolatria, um fruto de bebida, de droga, de prostituição, de porfia, competições, do ciúme, um fruto de maldade, um fruto de feitiçaria, um fruto de palavrão, de fofoca, de mentira. Isso são frutos maus. Então se você vai olhar essa fruta, irmão, você não vai querer, você não vai aceitar. Não, essa árvore não é boa.
Mas quando você vê o fruto de santidade, de purificação, de amor, de dedicação, essa árvore é boa. Essa árvore é boa. Você vai querer se deitar debaixo de uma árvore má, onde está cheio de coisas ruins, que pode te machucar? Olha o que a Bíblia fala: acautelai-vos, no versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelha. Eu não posso, irmão, ser uma árvore boa fazendo coisas erradas. Eu não posso ser uma árvore boa dando frutos ruins. Se eu sou uma árvore boa, se eu sou uma mangueira, eu tenho que dar manga. Se eu sou uma jaqueira, eu tenho que dar jaca. Se eu sou um abacateiro, eu tenho que dar um abacate. Eu não tenho como ser um abacateiro e dar mexerica, dar limão. Eu não posso fazer isso, porque a minha árvore, ela é destinada para fazer uma coisa. Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Então você é destinado a fazer uma coisa. Qual é o fruto? Frutos bons. Ou será que Jesus vai aceitar os frutos ruins? Como falo, Deus só quer o coração. Foi mostrado para você, Marcos 7, que de dentro do coração do homem, saem as coisas ruins. Então que fruto? Como é que você vai conhecer agora? Olha para os frutos que estão oferecendo, estão dando. É bom ou é ruim? Se é ruim, foge. Se é ruim, não dá. Agora eu volto a perguntar, como Paulo falou: me admira que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para um outro evangelho. Que evangelho você está buscando? Que evangelho você quer? De passar a mão a bispo Edinaldo, sabe o que é? É que a gente já passa tanta luta, tanto sofrimento, tanta angústia no mundo, e nós queremos chegar na igreja e ter um pouquinho de paz, de tranquilidade, poder sorrir um pouquinho, não ouvir essas palavras. Irmão, deixa de hipocrisia, irmãos. Quer dizer então que você prefere ser enganado, você sorrir naqueles dias, nesses momentos, você sorrir de alegria, de felicidade, porque estão falando aquilo que você quer ouvir? Mas no último dia você chorar amargamente, porque vai perder aquilo que Deus tem para te oferecer? Ou você prefere hoje, como foi dito já hoje, pegar a verdade, essa verdade doer e você chegar até chorar, mas que no último dia Deus possa, em Apocalipse fala que já até Jesus vai enxugar as tuas lágrimas. Você chora hoje, mas vai sorrir no último dia, a sua tristeza vai se converter em alegria, como diz a Bíblia. Agora, você prefere ouvir mentira, ouvir fábulas, lorotas, do que ouvir uma verdade da parte de Deus, que você possa se converter de verdade? Aquilo que foi lido para você em Mateus capítulo 13, no versículo 15 em diante, onde ele fala: pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Cura espiritual, cura física, sabemos disso. Mas cadê? Que evangelho estão procurando, irmão? Ah, mas lá também há essas coisas. Como essas coisas, se a Bíblia falou para você na primeira passagem de 2 Tessalonicenses 2, versículo 11, que a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e engano da mentira, irmão. Porque Deus lhe envia a operação do erro. Está lá, tem olhos, mas não querem enxergar, tem ouvidos, mas não querem ouvir, porque não quer se converter, não aceita a palavra. Então está admirando cada um daqueles que tem acesso à palavra. Quantos que ouvem essa programação e rejeitam e criticam? Quantos estão ouvindo essa palavra e criticam? Desde já, manda desde já agora, irmão, seus e-mails para nós. Fala do que Deus está falando. Eu não falei para você que Deus hoje ia revelar o oculto e o profundo?